a veracidade da palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E quero aqui compartilhar esta mensagem muito abençoada que o Senhor um dia me deu. Uma mensagem que todos deveriam ouvir, todos deveriam conhecer, porque está falando da verdade que há na palavra de Deus. E o que passar desta verdade é mentira, é religião, é invenção de homens. Então todo ser humano deveria conhecer a veracidade da palavra, deveria saber desta mensagem. Então, se você quer conhecer a verdade, ouça essa mensagem, pode mudar a sua eternidade. Não é somente não estou aqui falando de religião. Esse canal não é para falar de religião. Este canal é para falar da verdade que é Jesus, a verdade que liberta, a verdade que salva. Eu não sou um religioso. Eu sou de Jesus. Eu creio em Jesus. Eu não creio numa religião. Jesus não veio trazer mais uma religião. Jesus veio trazer o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, meu querido, minha querida, não busque religião. Esqueça, largue. Jesus não veio para trazer religião. Se você quer religião não irá te salvar. Isso quem diz é a palavra. Por isso que na época que Jesus veio, muitas religiões já existiam. Se religião agradasse a Deus, Deus simplesmente teria usado as religiões que tinham, mas não. Ele teve que enviar o Filho. Por quê? Porque o mundo estava cheio de religião. Como hoje o mundo também está cheio de religião. Mas para Deus, religião não salva ninguém. Somente quem pode salvar é o Filho dele. Por isso é importante a gente conhecer a verdade, conhecer Jesus, não de uma maneira religiosa, mas de maneira verdadeira, ter um relacionamento com Jesus, conhecer o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra conosco, conhecer o amor do Pai, né? E saber que não existe outra criatura que possa, né, tomar o lugar dele. Muitos creem em outras criaturas, em outras entidades, em santos, né, santas, mas não, é só Jesus, o Pai e o Espírito. O resto é criatura. Cumpriram a missão, muitos viveram nessa terra, cumpriram a missão, cumpriram o propósito. Mas depois que morreram. Por quê? Porque são criaturas. Agora Jesus não. Jesus veio do céu. Jesus foi o único que veio do céu e voltou para o céu. Né? Portanto, esta é a verdade. Isso não é religião. Isso está na palavra. O próprio Jesus veio e assim disse, e assim falou, e assim relatou. Por isso ele disse, né, eu sou o caminho. Né? O caminho, não tem outros caminhos. Né? Eu sou a verdade, não tem outras verdades. Né? Eu sou a vida. Se você quer ter vida eterna, somente em Jesus. Então ele não disse religião tal, religião B, né, religião C. Não, ele disse ele. Então, se você crer nele, você será salvo. Né? Mas se você crer em religião, meu querido, lamento para você. Mas você vai ter uma surpresa naquele dia. Porque religião não salva ninguém. Religião é coisa de homem, invenção de homem. Mas Jesus é de Deus. Jesus veio do céu para salvar. Então, se você quer salvação, esquece a religião. Busca Jesus de todo o teu coração e tu terás salvação. Porque a salvação não é mérito nosso, sabia? Hoje eu vejo muitas pessoas achando que salvação é por ser bom, né? Eu sou uma pessoa boa, então eu vou ser salvo. Mas a pergunta é, será que existe alguém totalmente bom? Será que alguém que nunca mentiu, nunca enganou os outros? Alguém que nunca fez uma fofoquinha? Será que, né, nunca cobiçou a mulher do outro? Será que existe? Será que existe alguém que, né, que realmente nunca pecou? Alguém que é perfeito? Será que existe? Que nunca se irou com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Que nunca ficou bravo? Né? Será, gente? Que nunca ficou ressentido, com ódio, com rancor de alguma pessoa? Será que existe alguém assim que pode dizer, não, eu sou bom? Será que realmente isso existe? Se você for ver, né, com certeza, eu um dia tomei essa consciência. Eu era daquelas pessoas
me achava bom. Pai, não, eu vou ser salvo porque eu sou uma boa pessoa, eu sou um trabalhador, eu sou honesto, não faço mal para ninguém, né? Não quero mal a ninguém, né? Tá com esses pensamentos. Mas aí o Espírito Santo de Deus começou a abrir a minha mente e ver como eu tinha pecados. Meu Deus, né? Eu gostava de pornografia, né? Enfim, muitas coisas, né? Então, muitas, mas, né? Era irado com a minha esposa, xingava a minha esposa, né? Brigava, né? Fazia muitas coisas, fofocas, enfim, muitos pecados. E eu vi que eu não era tão bom assim quanto eu achava que era. Né? E assim muitos estão vivendo hoje, olhando só para as coisas boas, né, que fazem, né, e achando que pelo predomínio de ter mais coisas boas, você é salvo. Mas na verdade não é assim. Né? Na verdade não vai ser assim, gente. Na verdade ninguém vai conseguir ter salvação, né, por ser bom. E por isso, então, esta mensagem aqui para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pois bem, vamos ao estudo então da palavra, a veracidade da palavra de Deus. Porque hoje no mundo, né, existem muitos sinais, milagres, mas pela palavra de Deus a gente vai ver que nem tudo que é milagre vem de Deus. Entendeu? Nem tudo. Não é só Deus que cura, né? Até o feiticeiro cura. Então nem tudo que se diz que é bom, que cura, né, que é milagre, é de Deus. E isso a gente conhece através das escrituras sagradas de Deus. Isso está ali relatado, basta a gente conhecer. E aí a gente não vai ser enganado. Porque todo aquele que conhece a verdade não é enganado. Então, se você não quer ser enganado por homens, por religiões, por crenças que não estão de acordo com a vontade de Deus, se você não quer ser enganado, conheça a verdade. Por isso essa mensagem, a veracidade da palavra de Deus. E isso mostra lá no começo, na época de Moisés, já aconteceu isso. Né? Vamos ver, eu vou ler um trecho aqui no livro de Êxodo, no capítulo 7, do versículo 10 ao 12, que diz assim: Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Ou seja, ali Arão, usado por Deus, fez um milagre. Mas os magos do Egito também fizeram o mesmo milagre. Né? Isso mostra que milagres, sinais, Deus faz, mas o inimigo também faz. Está relatado, está ali. Por isso está na palavra. Deus é maravilhoso. Deus não quer que a gente seja enganado. Por isso, isso está ali relatado. Como se dissesse, né? Minha gente, meu povo, né? Nem tudo que se diz que é bom, nem tudo que se diz que é poder, que é milagre, nem tudo pertence a Deus. O inimigo das nossas almas também faz sinais, prodígios e maravilhas para enganar. Com qual intuito ele faz isso? Para enganar, para que as pessoas acreditem, que nem o caso do faraó. O faraó, a partir do momento que viu ali o sinal dos magos, acreditou que não, os magos dele também estão corretos, é a verdade. Né? Para tentar disfarçar a verdade de Deus, porque Deus fez o milagre primeiro ali, né? Com o intuito de mostrar o seu poder. E o inimigo quis, né, atrapalhar. Então o inimigo quer atrapalhar, quer fazer sinais, quer fazer curas, né, milagres, para quê? Para atrapalhar, para tentar dividir, para fazer as pessoas pensar, não, mas Deus também está aqui. Porque hoje em dia as pessoas pensam que aonde tem milagre, Deus está. Mas isso não é uma verdade, segundo a palavra de Deus. E por isso eu quero ler, né, juntamente com você, uma passagem que está aqui, na Bíblia Sagrada. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 13. Que, né, diz assim, no versículo 12: E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em sua presença da besta. E engana os que habitam na terra, com sinais. Interessante, né? Interessante, né? Quer dizer que muitos vão ser enganados pelo próprio Satanás, né? Então, a gente já vê aí que, entendeu? Que nem tudo que se diz que é milagre é de Deus. Por isso também, né? Também lemos lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a gente lê também, ó, a partir do versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade. Qual é o amor da verdade? É Jesus, né? Não receberam Jesus, né? Então, por não terem receberem Jesus, né? Porque muitos dizem, não, eu tenho Jesus no meu coração, eu creio em Jesus, mas não o receberam, porque aquele que recebe Jesus, ele muda a sua vida, ele se arrepende, ele é uma nova criatura, né? Ele se transforma num filho de Deus, não pela sua força, não pelo seu mérito, mas porque ele creu em Jesus, né? E não pode ser apenas uma coisa da boca para fora, como muitos, não, mas eu creio, a minha religião crê, mas não, é algo do coração, há uma mudança de vida, há uma mudança no seu espírito, né? Então, esse é o verdadeiro nascimento espiritual. Então é preciso receber Jesus de verdade, de coração, e seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos, seguir os seus passos, né? E aí, né? Aí então você então fará parte daqueles que receberam o amor de Deus, né? E assim, essa palavra também fala, porque o próprio Senhor Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, né? Isso está lá em Mateus capítulo 24, versículo 24. Ou seja, né, sinais não querem dizer que são de Deus. Até o inimigo faz sinais para enganar os escolhidos. Deus opera sinais, mas nem todos os sinais que acontecem provêm da parte de Deus, como está provado biblicamente. Repito, Deus opera sinais, mas nem todos os sinais que acontecem provêm da parte de Deus, como está provado biblicamente. Aqui está provado biblicamente, né? O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, né? O próprio Senhor Jesus saiu da boca dele palavras da boca de Jesus. E quem pode ir contra as palavras que saíram da boca de Jesus? Mas então, como saber a veracidade dos sinais? Se é de Deus ou não, né? Como saber se esse poder, se esses milagres, se essas curas, né? Se elas são, né, da parte de Deus? Se é Deus ou se é o inimigo, né? Se é o inimigo que está nos enganando. Como saber? Aí vai depender da mensagem. Você tem que conhecer a mensagem, porque todo aquele que está fazendo sinais, ele está falando algo, ele está dizendo algo. E você tem que prestar atenção no que ele está falando, né? Se ele realmente está falando de acordo com a palavra de Deus, ou se ele está falando em prol da sua glória, do seu mérito, se ele está falando em coisas que não estão de acordo com a palavra. Então é a mensagem que vai mostrar se é de Deus ou se não é de Deus. Então os sinais, até o inimigo faz. Até o inimigo faz sinais. Agora a mensagem, o inimigo não pode imitar. A mensagem de Deus é única. E todo aquele que busca, conhece essa verdade, se assim quiser.
né? Vamos continuar aqui no nosso estudo. Ó, mas vamos ler agora o que está lá em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 8 a 9, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito, né? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, se alguém anunciar, mesmo que venha um anjo do céu, e anunciar um outro evangelho, seja anátema, ou seja, seja maldito, né, na tradução. Né? Isso é muito. O que Deus está mostrando? Mesmo que um anjo do céu, imagina um anjo do céu, mesmo que um anjo, mesmo que um santo, mesmo que uma santa viesse do céu, não se anunciar outro evangelho, seja maldito. Porque somente o evangelho de Cristo é o verdadeiro, somente o evangelho que saiu da boca de Jesus, né? Somente o evangelho que Jesus permitiu, está escrito na sua palavra, no seu evangelho. Somente este é o verdadeiro. Todo evangelho contrário a este, todo evangelho que pregar outra mensagem contrária a esta, não é de Deus. Isso está aqui, né? Bom, vamos adiante então. O que vai comprovar se provém de Deus é a mensagem que está sendo pregada, que não pode se opor e nem ser distorcida da palavra de Deus, mas tem que ir de encontro ao que está escrito na palavra de Deus, ou seja, tem que ser totalmente fiel ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele é a própria palavra, né? Agora vamos ver o que João escreveu. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra, entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Isso está lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, né, no versículo 14, na versão Nova Bíblia, né, Viva. Ou seja, Jesus tornou-se própria palavra. Deus tem a sua palavra e ele teve a capacidade de fazer com que esta palavra se tornasse em pessoa, em ser humano. E assim Jesus veio, sendo a própria palavra. Então Jesus é a própria palavra de Deus. Então quem pode ser contra a palavra? Quem pode ser contra Jesus? Eu? Você? Quem? Me diga. Vamos fazer o resumo então, o resumo desta mensagem. Deus opera sinais com o propósito de confirmar a sua palavra que está sendo pregada. Esse é o propósito, né, de Deus operar sinais. Ele opera para confirmar a palavra. Né? Por isso aconteceu lá, né, com os apóstolos, no livro lá de Marcos, né, capítulo 16, e no versículo 20, diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Então, aí está, né, o propósito dos sinais que vem da parte de Deus. É para confirmar a palavra dele. E confirmar para quê? Para salvar vidas. Para que a pessoa possa, né, ver que aquela palavra é de Deus e está salvando a sua vida. Né? Então, Deus tem o propósito, sim, de fazer milagres, de curar, de fazer maravilhas, mas com o propósito de confirmar a sua palavra, de confirmar aquilo que provém da parte dele. Né? Então, esse é o propósito de Deus, operar sinais e maravilhas. Todos os milagres, todos os sinais que não são com esse propósito de abençoar vidas, de confirmar a palavra, de estar de acordo com a palavra, né, não provém de Deus. Né? Para encerrar, uma frase. Deus tem compromisso somente com a sua palavra. Então, conheça a palavra, né, de Deus. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Pois o próprio Senhor Jesus disse isso, né? Lá em João capítulo 8, versículo 32. Portanto, há pessoas que foram tocadas pela verdade, mas não conhecem a verdade. Ou seja, tem pessoas que já ouviram falar deste evangelho, que simpatizaram, que, né, tiveram uma certa vontade de conhecer mais, mas ficaram somente ali, né, não conheceram a verdade. E o importante é conhecer a verdade,
é buscar essa verdade, é pedir a Deus, ao Espírito Santo que te revele. Peça ao Espírito Santo que te revele a verdade de Deus, né? Pega a sua Bíblia e peça: Espírito Santo, me dá entendimento, né, da sua palavra, me dá sabedoria para entender a sua palavra, não pela minha capacidade humana, mas pela sua capacidade. Se coloque, né, na dependência do Espírito Santo de Deus e você verá a Bíblia se abrindo, você verá, né? Porque o único que pode nos revelar a verdade de Deus é o Espírito Santo que está aqui na terra. Porque o Senhor Jesus disse que ele ia para o Pai, eu vou para o Pai, mas vou rogar ao Pai que envie o Consolador, que envie o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade é o Espírito Santo. E ele está aqui. Ele, assim como Jesus, ele veio para cá, ele está conosco nesses dias, ele está conosco. E é ele que me deu essas mensagens, é ele que me ensinou tudo que eu sei. Eu não sou um teólogo, mas o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo não precisa não de teologia, de teólogo, né? Porque ele é o maior teólogo, ele é o maior ensinador, o maior ensinador, o maior professor é o Espírito Santo, porque ele é o autor das Escrituras Sagradas. Então ninguém mais do que ele para ensinar a gente, ninguém mais do que ele para saber qual é a verdade. Então o mérito da verdade não é de homens, o mérito da verdade não é de uma igreja, de um pastor, não. O mérito da verdade é o Espírito Santo de Deus que está conosco nesses dias e que quer nos ensinar esta verdade, né, para que a gente seja salvo, porque o propósito de Deus é nos salvar. Esse é o propósito dele, que a gente conheça a verdade e por essa verdade a gente seja salvo, né? Este é o propósito de Deus e é por isso que eu estou compartilhando com vocês, né, estas mensagens. Esta aqui é uma dessas mensagens que você pode ver lá neste site. Você apenas vai aí mesmo nesse canal, na descrição, né, ali, você clica ali na descrição e você vai ter muitas outras mensagens como essa e com certeza eu creio que você vai ser muito abençoado, porque esse é o propósito de Deus, abençoar as nossas vidas, né, porque Ele primeiro nos amou, assim como diz a palavra dele. Então fica esta mensagem, muito obrigado, graças a Deus, e que Deus nos abençoe para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém.